A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de quinta-feira, dia 11 de abril do ano de 2024, um dia a mais, porque precisamos agradecer a Deus porque temos mais uma oportunidade, não é? E um dia a menos, porque na nossa existência a gente tem um cronômetro regressivo, né? Então, vamos aproveitar esse próximo dia, esse dia que começa agora, não é? E lutar, porque a vida exige de nós uma postura de luta, né? Você tem que lutar pelos ideais, você tem que lutar para galgar os passos, né? Os espaços, né? E conseguir conquistar uma série de coisas. E eu quero falar justamente a respeito de um grande lutador, né? Um cara que fez muito sucesso, absolutamente muito sucesso como lutador. Todo mundo conhece como Mike Tyson, né? O Mike Tyson foi um dos maiores lutadores americanos que já teve até hoje, nascido no Brooklyn, no Brooklyn, em Nova York, né, próximo, e fez uma carreira tremenda, né? Ele era um cara que das mais ou menos 50 e poucas lutas que ele teve, ele venceu 28 por nocaute, né? Ele chegou a vencer lutas em 30 segundos, né? Era um cara que tinha um golpe, o, o soco dele, né? A força dos golpes, equivalia a mais ou menos 750 quilos, né? Então era raro alguém resistir a um golpe tão violento, né, como ele dava. E ele foi um cara, né, depois das 58 lutas que ele teve, né, 44 delas por nocaute, e ter ficado muito rico, né? Os treinadores adversários começaram a perceber uma coisa, que ele era um cara muito bom, mas ele tinha uma deficiência. Ele não sabia se defender, ele só sabia atacar. Ele estava sempre no ataque, né? Sempre no ataque. E, resultado, isso fez com que ele ficasse vulnerável aos olhos desses treinadores e começaram a investir nisso. E ele viu a carreira dele começar a ter as primeiras derrotas. E depois disso, teve outros problemas, envolveu-se numa questão de uma acusação e uma condenação por estupro que estragou, né, os planos de lutador dele. Ou seja, ele venceu muitas e muitas vezes dentro do ringue, mas do lado de fora ele acabou sendo nocauteado. Isso custou para ele alguns anos de cadeia, não é? Um bom tempo recluso. Mas quando você olha as escrituras, você encontra uma série de escritos falando, ou conselhos, né, falando a respeito da gente ser mais cauteloso, né? E no Salmo não, perdão, em Provérbios 14, no versículo 16 diz: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Às vezes, a gente age dessa forma meio impensada, né? De ir para cima de qualquer maneira e conquistar de qualquer jeito, e se esquece de guardar algumas brechas, né? De não ficar vulnerável. Às vezes o ataque não vem frontal, ele vem de lado, e você pode, numa dessas aí,
ficar vulnerável e acabar recebendo uma pancada grande. Assim é a vida, né? Quantas e quantas vezes a gente parte para cima de alguma coisa sem o devido cuidado e acaba recebendo um golpe forte, né? Quantos de nós, às vezes, faz um negócio sem olhar todos os detalhes, sem pensar melhor, e acaba de cabeça quente ou envolvido demais emocionalmente, fazendo com que nosso bom senso, a nossa racionalidade fique submissa a esses sentimentos e a gente acaba fazendo um papel de tolo, né? Aqui, o tolo é impetuoso, ou age por ímpeto, né? Age sem pensar, age sem parar para prever o que pode acontecer ou as consequências, né? E diz também que age de forma irresponsável, né? Ou seja, de qualquer maneira se atira, né? E assim na vida é. E você para pensar como é que às vezes a gente erra tanto. Como é que a gente errou tanto até hoje? Talvez por isso. Apenas querer estar no ataque e sem se preocupar com defesa, sem se preocupar com fortalecer certas áreas nossas em que a gente é vulnerável. E o Senhor nos orienta sobre isso. Ele mostra. O apóstolo Paulo fala para nós vigiar e orar em todo tempo e lugar. Ou seja, busca proteção, busca a companhia daquele que nos prepara, daquele que cuida de nós, daquele que nos orienta. Porque há muito lutador esperando para nos nocautear. As coisas não são tão simples como a gente pensa que são. E às vezes a gente luta não só com coisas físicas, às vezes contra nós mesmos, contra comportamentos errados que insistem em permanecer. A gente luta contra as nossas fraquezas, as nossas limitações, e às vezes sem estratégia. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e ver onde é que eu estou precisando me fortalecer. Onde é que eu estou precisando preparar mais defesas, fortalecer essas minhas defesas. E olhar para fora e tentar enxergar aonde estão as ameaças. Eu me lembro de um amigo que me ensinou uma oração muito interessante. Ele falava assim: Senhor, me mostra os meus amigos e principalmente os meus inimigos. E assim é. Às vezes os inimigos estão dentro da gente também, não é? Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos orienta, o Senhor nos capacita, o Senhor nos protege, o Senhor nos defende. Obrigado, Deus, porque o tempo passa e o Senhor continua na mesma força, na mesma intencionalidade com que nós fomos criados. O Senhor cria para nós condições de termos relacionamentos contigo. Nos abençoa, Deus, com a sua presença sempre. Essa é a nossa oração de agradecimento e de súplica, no nome sempre poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.